Fala, meu brabo! Fala, minha braba! Aqui é o professor Marquinho, da Brabo Concursos, professor de língua portuguesa. E hoje vou trocar algumas ideias, vou te explicar algumas coisas, vou dar uma aula e muitas dicas também sobre compreensão e interpretação de texto, certo? Será que tem diferença? Compreensão e interpretação de texto? Você vai ver agora mesmo, tá? Antes de mais nada, não se esqueça, tá? Mete o dedo no like aí se você não nos seguir aqui, faça inscrição no canal, legal? Então vem comigo, pessoal, que não tem enrolação. Então dá uma olhadinha aqui para você ver, olha só. Compreensão e interpretação de textos, certo? Isso aqui pode fazer com que você realize o seu objetivo, o seu almejado sonho, né? E pode fazer com que você passe, porque concurso é uma competição, pode fazer com que você vá bem além dos seus concorrentes, tá? Juntamente com gramática, a interpretação, a compreensão de textos, ela é imprescindível e aparece em todos os concursos. Sem contar também que você vai usar da compreensão e da interpretação de textos para fazer outras matérias, né? Para você interpretar enunciados, comando, né? Na parte de direito, matemática, e por aí vai. Certinho? Então, pessoal, vem comigo aqui, dá uma olhada, olha. Elementos de uma compreensão. Compreensão e interpretação são coisas diferentes? São coisas diferentes e ambas as partes aparecem na sua prova. Nem sempre o edital faz a distinção. Eu tenho que saber certinho a distinção de compreensão e interpretação. Não, você tem que ler bem o seu texto, mas se você recordar de alguns elementos, pode pensar, opa, peraí, aqui é compreensão, aqui eu posso trabalhar num estilo um pouco diferente. A interpretação, ela tem alguns dados, né, que vão fazer com que eu me aprofunde no texto. Então, vem aqui para você ver a diferença. Elementos da compreensão, né? Tá sentadinho aí, tudo bonitão. Vem aqui agora. Em conformidade com o texto. Quando você ler um enunciado, no seu enunciado aparecer assim, ó, de acordo com conformidade com o texto, segundo o texto, conforme o texto e por aí vai, em relação ao texto, né? Provavelmente você estará diante de um texto de compreensão, uma questão de compreensão textual. Então, aquilo que está escrito ali, dentro do texto, é o que manda, né? Vai aparecer a ideia central, né, do texto, tudo isso é compreensão. Olha, no parágrafo X, no parágrafo tal, né, vai estar relacionado a determinada ideia. Isso é compreensão textual. Quando eu estou lendo um texto narrativo é uma história, e eu pergunto para você, quando você estiver lendo, olha, você está lendo lá uma determinada história, está assistindo a um filme, né? E eu pergunto para você, como que foi esse filme, como que foi essa história? E no momento que você me conta aquela história, você faz assim uma sinopse, não um resumo, você compreendeu o que você assistiu ou o que você leu, certo? A compreensão, ela é importantíssima. E depois, né, vem a interpretação, como se fosse, olha, a compreensão ela é mais visível, mais explícita, e a interpretação, pessoal, olha só, digamos assim, que é mais profunda, né? Olha só os elementos da interpretação. O que é interpretar um texto, né? Entender o que ele quis dizer de forma implícita, ou seja, ele quem? O autor daquele texto. Quando você escreve um texto, principalmente textos literários, o autor ele não vai explicitar a sua ideia. Ele quer aquele mistério, ele quer fazer com que você termine o texto, então ele não vai mostrar toda a ideia dele já ali de pronto. E outra, ele vai usar figuras também, né? Quais figuras? Uma metáfora, uma metonímia, uma comparação, certo? Para falar aquilo que ele quer. Olha, você vai concluir de acordo com o texto. Olha só o termo utilizado, né? Você vai concluir, quer dizer que não está pronto.
o seu raciocínio de acordo com aquilo que foi apresentado durante o texto, em um parágrafo, o seu raciocínio que vai fazer a parte final, que é a conclusão. Então, isso é interpretar. Uma palavra muito utilizada também é essa daqui, ó, inferir, vou fazer uma inferência, né? Às vezes uma palavra pode ajudar no candidato e às vezes ela pode atrapalhar. Então, aqui você vai ter todas as distinções, tá? Por exemplo, eu brinco com meus alunos assim, olha, o que é inferir algo? Inferir, né? Tirar uma conclusão. Então, eu estou aqui dando aula e você, de repente, observa um fato. Opa, o Marquinho ali, ele está com uma aliança no dedo anelar da mão esquerda. Você infere que provavelmente eu seja casado. Ah, mas isso é algo assim, ó, é um fato, eu sou realmente casado? Não. Vai ter mais elementos na explicação na minha vida que vai fazer com que você tire essa conclusão, que você faça essa inferência. Então, se nós pararmos aqui, compreender é algo mais direto no texto, certo? Mais direto, ele está ali escrito, tá? Você observou dados, né? Uma fala ali do autor. Agora, a interpretação, como nós falamos, está nas entrelinhas, está na ironia. Eu tenho que, digamos assim, tomar mais cuidado na hora de interpretar. Digamos que é mais minucioso, é mais detalhado, é uma palavrinha aqui, outra colar, que eu tenho que ficar bem esperto, né? Pessoal, próximo aqui, olha. Existem textos, é uma brincadeira, né? Textos que sorriem para você. Como assim sorrir, né? Sorrir porque vai te deixar alegre. Você que está do outro lado, que é preparado, né? Que está se preparando, vai falar, mas espera aí, né? Muito fácil para o professor falar, é fácil. Fácil para ele, é professor da aula, né? Eu respeito a sua dificuldade, a sua luta, mas você sabe, né? Você pega um texto lá e fala, peraí, se nós compararmos, né? Porque a nossa vida é feita de comparações, julgamentos. Se nós compararmos esse texto com o outro, esse aqui está bem mais fácil, certo? Ele tem mais, digamos assim, ele se revela mais para a pessoa. E qual é a importância, qual é o perigo disso aí também? Pensa só, se você está diante de um texto que te traz mais certezas na hora de fazer esse texto aí, tem que pensar, espera aí, como o Marquinho falou, né? Marquinho Magnífico, sabe que eu sou apelidado de Magnífico lá na Brabo Concursos, né? Os alunos me tratam de forma carinhosa, lá na Magnífico como brabo do concurso, lá eu sou o Magnífico Brabo, é o Matheus Andrade. Eu vou falar de um personagem aqui depois, vocês vão ficar impressionados, tá? Você está fazendo a sua prova, mas tem alguém fazendo também, lógico, é uma concorrência. Então, você não pode perder essa questão. Que isso, perder a questão? Espera aí. Isso é uma questão que, para você percebeu, pá, eu tenho aqui 5 textos na prova, essa aqui, essa questão número 2, por exemplo, aqui, está mais fácil. Só que está mais fácil para o outro também. Então, eu não posso vacilar com ela, tá? Que é uma competição. Tá legal? Vem aqui, opa. Olha o efeito bonitinho aqui. Vou mostrar aqui uma questão legal. Vamos interpretar. Vamos para a prática, né? Olha só, meu povo. Dicas para deixar sua vida mais divertida. Deixa eu usar o meu super canetão aqui, se for necessário. Pessoal, primeiramente, né? Existem textos, você vai trabalhar texto em uma prova, existem textos que são, digamos assim, mais longos, geralmente crônicas, né? Ou às vezes um trecho de um conto, um trecho de um romance, ou um texto informativo. Aí você observa que esse texto aqui, opa, ele tem uma vantagem, né? É um texto mais curto. O texto mais curto, ele é mais concentrado de ideias. Por quê? Porque a pessoa tem que colocar, digamos assim, uma grande ideia aqui dentro, em um espaço curto, conciso, tá? Então, dicas para deixar sua vida mais divertida. Abuse da sua caneta no dia, tá? Você vem aqui, olha, opa, ele vai me dar o quê? Uma dica, tá legal. Sobre o que? Ah, sobre a minha vida aqui, sobre sua vida. E ela vai ficar o quê? Mais divertida, muito bom. Para que
Regra geral, quando nós falamos todas as vezes com o professor, fala assim, regra geral, significa que existem coisas diferentes, existem exceções, né? Regra geral é o que geralmente acontece. Olha lá, 2 pontos, agora ele vai te explicar. Escreva diariamente seu próprio horóscopo. Então, ó, a dica é essa. Você quer ter uma vida mais divertida? Você que está do outro lado, eu que estou lendo o texto, eu quero. Então faz o seguinte, escreva o seu próprio horóscopo. Ou seja, está percebendo aqui que é uma brincadeira, né? Não é um texto, digamos assim, informativo, que você vai levar ao pé da letra, né? Aí vem, ponto e vírgula. Pare de se levar tão a sério. Vamos parar aqui na vírgula, olha. Ô professor, mas no dia a dia, na vida, em como nós não temos que ser sérios. Lógico que temos que ser sérios, mas isso não significa que nós não possamos, né, tratar os assuntos, as coisas, né, como e até nós mesmos, né? Muitas vezes, nossa, eu tenho medo de errar. Ixi, eu estava falando aqui para vocês, deu uma gaguejada aqui, meu Deus, eu não posso gaguejar, eu tenho que ser perfeito. Não, eu tenho que explicar de forma correta, né? Mais leveza, mais alegria, mais sorriso. É isso que ele está falando. Está no texto, tá? Tão a sério, tão significa muito. Principalmente porque agora vem uma explicação, uma causa, olha, tá aqui nesse porquê, olha. Porque quando você morrer, e tomara que isso demore, mas demore muito, né? Quando você morrer, o tamanho do seu funeral vai depender do tempo que estiver fazendo. Caraca, rapaz, né? Como assim? Do tempo que você estiver fazendo é o seguinte, vou imaginar, meu Deus, eu não queria imaginar, mas eu vou me colocar aqui, tá? Funeral do professor Marquinhos, cara, olha lá, meu, aquele professor do YouTube, estão passando o funeral dele lá, isso que coisa meio macabra aí, né? E tá um temporal, tá uma tempestade danada, então vamos enterrar esse rapaz logo aí, né? Ou seja, não fique levando todas as coisas tão a sério, se massacrando a si mesmo, sofrendo, né? É o que tá falando aqui. Diariamente, sorria e diga olá para 5 estranhos na rua. Faz isso. Tem hora, a gente banca o bobo, né? Eu cumprimento todo mundo. Tem hora que você cumprimenta. Como é que tá? Bom dia, a pessoa não fala nada. Mas tudo bem. Vamos lá. A dica de escrever diariamente seu horóscopo faz com que o leitor... Olha lá. Aí vamos para a análise. Quando você está fazendo uma questão que você tem alternativas são escolhas, obviamente, tem escolhas que você não vai fazer, você vai excluir. Então, fazer uma interpretação por método excludente, né, por exclusão, é uma das coisas, digamos assim, mais eficazes que existem. E você vai ganhar tempo, né, porque o concurso também é tempo. Dá uma olhadinha, né? A dica de escrever diariamente seu próprio horóscopo faz com que o leitor, somos nós, desconheça integralmente os problemas de sua vida futura. Perceberam, né, que o texto aqui não é algo assim, digamos, real, literal? Não, é uma brincadeira, é um conselho, é olha lá nisso, uma dica, né? Então, pega a dica. Então, opa, não pode me servir, eu já vou excluir essa A aqui. Não, ela não pode trabalhar comigo aqui, então vamos tirar a aqui, ó. Ela foi excluída aqui, eu vou na minha prova, eu faço isso, tem um elemento a menos aqui. Despreze adivinhações e passe a viver racionalmente. Pessoal, nós temos os nossos conceitos de vida, os nossos princípios, as nossas crenças religiosas e até filosóficas. Então, cuidado, não leva tão a sério. Aqui, nosso texto aqui é uma dica, é uma brincadeira. Eu não gosto de horóscopo, né? Eu vou desprezar isso daqui. Despreze adivinhações. Não, o texto não fala isso. Ele fala para você mesmo, para mim também estou lendo, escrever no meu próprio horóscopo. Então, olha só, a B, nós vamos tirar a B, ela não nos cabe aqui. Ficamos com os 3 elementos. Então, olha só, óbvio, é racional, né? Se nós tínhamos aqui 5 questões, agora nós temos apenas 3, está ficando mais fácil. Torne sua vida melhor a cada dia. Você vai tornar sua vida melhor, construa seu destino, crie somente previsões positivas para si mesmo. Então, espera aí.
tirei 2 absurdas. Tirei. Porque com 3, se eu tenho esse poder, não, vamos fazer uma brincadeira. Horóscopo é aquilo que vai acontecer na minha vida. Então, espera aí. Eu não vou ser bobo, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar coisas boas na minha vida. Então, torne sua vida melhor a cada dia. Olha, é de se pensar. Construa seu destino. É construir seu destino de verdade? Não, né? Não vou construir meu destino de verdade, não. Crie somente previsões positivas para si mesmo. Espera aí. Se eu quero ter uma vida melhor, que não é literalmente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever previsões positivas. Vou pegar o meu caso. Eu estava aqui dando aula, eu tinha 10 aulas na minha escola, agora eu tenho 20 aulas. Meu Deus, que maravilha. Meu trabalho aumentou, né? Eu vou ganhar mais, vou escrever essa previsão. Olha, o seu horóscopo está falando que se você sorrir para as pessoas, você vai ter mais trabalho e você vai ganhar mais também. Vou escrever isso aqui então, né? Olha, o seu horóscopo está falando que você fará uma viagem maravilhosa para o exterior ou para uma linda praia aí no Nordeste. Então, meu amigo e minha amiga, temos aqui a alternativa E. Crie somente previsões positivas para si mesmo, porque pré-visão. Vou fazer uma pré-visão daquilo que vai acontecer na minha vida. Quando as pessoas olham, né, leem um horóscopo, elas pensam, olha, lê alguma coisa lá. Hoje você vai conhecer uma pessoa interessante. De repente, chega numa padaria lá, pede um pãozinho, a pessoa trata com uma cordialidade do mundo, pergunta seu nome, qual é o seu nome? Meu nome é Marquinhos, seu. Meu nome é Margarida, que legal te conhecer, né? Você é professora, sua, tal. Que agradável. Aí você para um pouco, bem que o meu horóscopo falou, né? Que eu iria conhecer uma pessoa interessante, uma pessoa educada, meiga. Olha como que funciona, né? Então, pegando isso aqui para a brincadeira feita, se eu criar previsões para o futuro, uma previsão boa, coisas boas vão me acontecer. Por isso, a alternativa I, certo? Vamos para a próxima aqui? Continuando o nosso trabalho, nosso estudo aqui. Pessoal, como eu falei para vocês, textos que sorriem, textos que te ajudam, não são tão complexos, né? Olha o outro aqui, ó. Deixa eu ver. Mais uma dica. Quase que eu esqueço dessa dica principal. Pessoal, é o seguinte. Nós somos metódicos em muitas coisas, tá? E quando surgiu, eu sou dessa época, hein? Quando surgiu o Enem agora teve uma caminhada, ele mudou, ele se transformou, né? Mas quando o Enem apareceu, comecei a estudar o Enem para dar aula, peguei modelos de provas, isso é muito importante, viu? Que você pegue modelos de provas daquilo que você for trabalhar na sua área, concursos, para a banca FGV. Opa, estude pelas questões da FGV, FUNESP, por aí vai. Pessoal, e estou lá, né, analisando as questões do Enem, os primeiros que saíram, percebi uma coisa. A maior reclamação, e ainda é a reclamação até hoje, tá? A maior reclamação era essa aqui, ó. De que não dava tempo. E bons alunos, eu tinha excelentes falou, saí, deixei lá, 10 questões. Comecei a analisar, sabe o que acontecia muito? Eles colocavam 2 textos curtos, né? Texto aqui, texto número 1, texto número 2. E, ao perguntar, perguntava só sobre o primeiro, ou então perguntava só sobre o segundo. Peraí, vou dar uma dica para os meus alunos aqui. Lê o enunciado aqui embaixo primeiro, depois você vai lá no texto. Porque às vezes você está lendo os 2 textos aqui e está, na verdade, perdendo tempo. Isso acontecia muito, hoje não tem tanto isso. Então, vem cá, vamos ler aqui o enunciado, que ele fala. A primeira frase do texto, quando nada parece ajudar, mostra uma situação de crise íntima. Né? A lição de vida dada pelo cortador de pedras mostra o valor da. Então, isso, vou procurar isso aqui, já sei. Ó, tá vendo? Eu fui direcionado, olha. Eu sei que ali dentro tem uma lição de vida dada por quem? Pelo cortador de pedras. E qual o valor dessa lição que está no texto? Ele já até coloca as palavrinhas aqui, ó. Foi perseverança, força do trabalho.
fidelidade a uma causa, né? Organização nas tarefas, inconstância. Você vê que tem algo aqui que já destoa das demais. Se você tem aqui, ó, uma lição que mostra um valor, algo bom, provavelmente, tá vendo aqui, ó, essa aí aqui, ela já vai sair. Nós não lemos o texto, nós vamos ler agora. Mas provavelmente, a palavra inconstância estaria fora, certo? Agora vamos ao texto, né? Ah, Marquinhos, mas espera aí, se eu for fazer o jeito que você está fazendo, eu vou demorar 2 anos para fazer essa prova, que você para, volta. Pessoal, aqui é para você entender, é para você aprender, né? Quando nada parece ajudar, vai separando seu texto, ó. Aqui tem uma ideia de tempo. Quando nada parece ajudar, nada ajuda, isso é muito ruim. Eu vou e olho o cortador de pedras. Então, deixa eu observar aquele rapaz fazendo aquele tipo de trabalho ali, cortando pedras, martelando sua rocha. Então, imagine a situação. O cara lá martelando, né, a rocha, talvez 100 vezes. Talvez, lógico, né, não vai ser algo tão preciso. 100, hein, cara? Um número alto aqui. 100 vezes, sem que nenhuma só rachadura apareça. E ele está lá martelando. E ele não desiste, e ele não para, está martelando. Talvez até 100. No entanto, agora vem mas, porém, no entanto, ó, uma ideia meio que contraditória à primeira oração, né? Na 100ª martelada, o que vai acontecer? A pedra se abre em 2. Caraca, olha lá, o cara tá assim, ó. Nada me anima nessa vida, parece que nada dá certo, né? Aí ele está observando o cortador de pedras, está lá, que marca se diz pesado. E bate 1, e bate 2, 3, não desista. Talvez ele já bateu ali 100 vezes. Eis que, de repente, você está percebendo que ele não parou de martelar, né? Ele está acreditando que essa pedra ela vai rachar ali. E ele consegue. Aí vai lá, olha, talvez na 100ª, né? Ela se abre em 2 partes ali. Ele conseguiu o trabalho, né? E eu sei que não foi aquela que a conseguiu, mas todas as outras que vieram antes. Ou seja, olha só, o observador, sabe assim, ó, foi aquela 100ª que rachou a pedra? Não. Foi todo aquele trabalho que ele foi fazendo, martelando. Talvez 100 vezes coincidiu que naquela 100ª a pedra se abriu, certo? Então ele sabe, foi um trabalho contínuo, onde ele não parou, ele não desistiu. Então você vem aqui, dá uma olhadinha, nós já sabemos o que nós procuramos, dá uma olhada. A primeira frase do texto, quando nada parece ajudar, mostra uma situação de crise íntima. Cara, parece nada melhor da minha vida, né? A lição de vida dada pelo cortador de pedras mostra o valor da perseverança. E o que é perseverar? A pessoa é perseverante, hein? Você é? Eu tenho, digamos assim, acho que Deus me ajudou a ser. Ninguém nasce com determinadas características, né? No decorrer da vida, você vai percebendo que a situação te leva a ter determinadas características. Sou perseverante. Força do trabalho tem isso? Tem. A força de um trabalho. Fidelidade a uma causa, poderíamos considerar o ato ali, né, de cortar aquela pedra, a causa, né, uma fidelidade àquela causa que o cortador está tendo? Sim, mas a palavra causa, né, está meio distante, certo? Organização das tarefas, bom, aqui no texto não mostra essa organização de tarefas. Ele está executando uma. Que tarefa é essa, né? Está lá martelando, né? Inconstância, de jeito nenhum. Isso aqui, lembra que nós já falamos, ó? Essa daqui com certeza já sairia, ó. Tá fora. Por quê? Vê que ele vai batendo isso. Não é inconstância, é contrária, constante. Bate uma, até a 100ª primeira. Deu certo, né? Aqui você tira a organização
não são tarefas, não mostra essa organização de tarefas. E aí, pessoal, eu fiquei com 3. Eu percebo que as duas mais próximas, vou tirar essa terceira também, ó, porque as duas mais próximas no texto são perseverança e força do trabalho. Agora, o que fica mais evidente? Principalmente pelos números. Cara, o cortador de pedra ele bateu 100 vezes, aproximadamente. E em nenhum momento falou que ele parou. Batendo, martelando, martelando. Até que provavelmente na 100ª a pedra se parte ali, né? Meu amigo e minha amiga, brabo e braba, isso é uma ideia de perseverança, né? Dar continuidade, contrário ali embaixo, ó, ter aquela constância. Opa, essa história aqui é para nós aqui, né? Por isso que eu falei que eu usei, porque às vezes falta aquela vontade, falta aquela coragem, não é verdade? Mas aí eu tiro forças, falo, não vou continuar fazendo, vou continuar estudando. Hoje acho que eu não consigo estudar 1 hora, eu vou estudar 30 minutos. Perseverou. Quem persevera consegue. Pessoal, então, olha, sobre compreensão e interpretação, nós vimos a diferença de um e outro, e nós até agora percebemos assim, ó, que se nós separarmos o texto, se nós analisarmos algumas palavras, pegarmos ali igual esse texto que nós vimos agora, né? Opa, ele tem aí, ele quer demonstrar uma perseverança, como que ele mostra? No ato dos números ali, o cara não desiste. Não desiste de bater aí o martelo, né? Então, isso é perseverar, né? Certo? Vamos para a próxima. Perseverança. Perseverar. Coloquei um R a mais aí. Ficando meio doido hoje. Olha só, pessoal. Como existem textos que parece que vão sorrir mais para você no dia da sua prova, existem textos que a gente fala textos mais truncados, fechados, herméticos, textos mais sérios, sisudos, né? O que você vai fazer? Você vai interpretar também. Você vai conseguir interpretar também. Vou te dar a dica agora, certo? Olha lá. Ainda, além do texto ser serião, ainda cresce para o seu lado ainda. Ah, meu querido e minha querida, cresceu para o nosso lado. Nós crescemos juntos, tá? E vamos aqui ler o texto, digamos que um pouco mais sério. Leia o texto a seguir. Todos devemos tomar a 3ª dose da vacina. Aqui já é um texto informativo, um texto sério. Não é igual aquele do horóscopo, certo? Ah, e cuidado com aquilo que o escritor faz. O escritor de um texto literário, ele vai, eu vou falar sobre isso, mas ele vai subverter a realidade. Aqui não, aqui é um texto informativo. Pois, agora vem esse pois vai dar a ideia da sua explicação, ó. Tá vendo? Pois estudos americanos, ele colocou os estudos e colocou também a origem desses estudos, você vai fazendo isso, mostram que essa dose suplementar, ou seja, uma dose a mais, né, eleva, vai acima para 90% a eliminação de riscos. A eliminação de riscos, muito bem. Paramos aqui. Ah, então, ele está falando sobre a 3ª dose de uma determinada vacina, que revelou aqui, né, que estudos, mas são estudos americanos, mostram que essa dose, né, suplementar eleva, aumenta para 90% a eliminação de riscos. Além do mais, vou acrescentar algo a mais. Vou acrescentar algo aqui, ó. Vou acrescentar algo a mais. Essas vacinas já se mostraram seguras. Isso é importante, ó. E já deixaram de ser experimentais há algum tempo. Isso é muito importante. Opa, não estou sendo vacinado, não estou participando do experimento. A coisa aqui já está confirmada. Que bom. Percebo que é um texto mais sério, é um texto informativo. Vá analisando, vá separando, sublinhando,
certo? Mentalmente, vai fazendo o que eu estou fazendo, várias interrogações. E aí nós temos aqui, ó, sobre a estruturação desse pequeno texto argumentativo, assinale a afirmativa. Aí tem que tomar um determinado cuidado. Olha ali, ó, incorreta. Sabe por quê? Às vezes você está fazendo exercício de determinadas bancas, por exemplo, a banca da VUNESP, ela só cobra a alternativa correta. Eu trabalhei até hoje com uma questão da VUNESP que ela pediu a incorreta. Eu estou falando das provas novas, né? As antigas lá, eu não sei como que eles trabalhavam. Tá? Mas olha só, ele quer incorreta em relação a esse texto. Por que é bom destacar? Porque às vezes o foco em excesso, ele dá uma cegada. Você está ali, opa, fiz 1, 2, 3, 4 corretas, você está tão focado que você esquece aqui. Não esquece não, hein? Assinala ali. A tese do texto é de que todos devem tomar a 3ª dose da vacina. Cuidado com a exclusão, porque agora eu estou excluindo o que é correto, o que tem no texto, tá vendo? Como que a mente vai trabalhar diferente agora? Opa, tem que ficar acordado aqui, hein? Eu estou procurando aquilo que não tem no texto, que é incorreto. E você vai lá, a tese do texto é de que todos devem tomar a 3ª dose. Sim, a tese é essa, tanto que ele tenta nos convencer. Opa, que toma essa dose, porque isso aqui já foi comprovado por estudos americanos, tem mais de 90% vai te dar mais de 90% de imunidade, certo? Não é um experimento, já está comprovado. Ele tenta nos convencer. Então, sim, a A tem no texto, então ela é correta. Vou para outra, né? B. Um dos argumentos a favor da vacina é um argumento de autoridade fundamentada nos estudos americanos. Tá vendo? Né? Ele não coloca a palavra ali, o adjetivo americanos à toa, não. É para dar aquela reforçada, aquele incremento, para fazer com que nós acreditemos. Opa, peraí. Isso aqui não é qualquer estudo, não. Estudo americano aqui, então você dá uma certa autoridade, certo? Pode ser uma pessoa, uma pessoa que seja uma autoridade em um determinado assunto. A gente chama isso de argumento de autoridade. Por exemplo, vou colocar uma situação comum. Imagine você que está do outro lado aí, você está conversando com o seu amigo, falando sobre algum assunto relacionado à parte de língua portuguesa, e vocês estão assim, olha, a frase é, ela começou a chorar. Aí, a discussão é essa. Mas esse aí, eu acho que esse a é um artigo. Aí o outro, se você fala assim, não, isso aqui é uma preposição, né? Está antes de um verbo no infinitivo aqui, começar, né? E a discussão, assim, né, de raciocínio, né, persiste, até que eu estou passando lá tudo garboso. Ô, professor, que bom que você chegou. Vem cá. Nessa frase, ela começou a chorar. Disse, é o quê, hein? Ela explicou, esse é uma preposição. Ele está no meio de uma locução verbal. O começar é um verbo no infinitivo. Eu fui autoridade naquele momento. Entendeu? Porque é da minha... então isso é um argumento de autoridade. Muito bem, B. Correto. Eu vou pôr um certo, ó. Isso aqui é certo, eu quero errada. Tudo um do oposto agora. Um elemento de contra-argumentação, ou seja, eu já penso, eu vou escrever um texto e vou defender uma tese. Então, eu já penso naquilo que a pessoa poderia falar em oposição. Eu já crio o contra-argumento dentro do texto, olha lá. Contra-argumento é o de que as vacinas já deixaram de ser experimentais. Não vou tomar isso não, isso aí está experimentando ainda, nem está confirmado ainda. Não, ele já colocou antes que você contra-argumente, tá? Ou então, isso também é correto, né? Fiquei só com 2. D e E. A experiência também é elemento de convencimento na frase. Já se mostraram seguras e os argumentos apresentados devem ser relativizados pela presença de ironia no texto. E aí você vai colocar dela é certa. Aqui tem um bruta de um erro aqui, é incorreta. Então, você achou a alternativa incorreta porque não tem nenhuma ironia. Aí você vai falar, bem que o professor Marquinho, lá da Brabo Concursos,
falou. Isso aqui é um texto informativo, então provavelmente não trabalhe com ironia. Por quê, meu povo? Olha aqui. Eu estou te dando informações sobre interpretação e compreensão de texto. Estou te dando uma aula. Se eu faço determinadas brincadeiras, ironizando o conteúdo, posso ironizar a mim, né? Uma brincadeira sobre a minha beleza maravilhosa. Estou sendo bem irônico, hein? Então, se eu faço alguma brincadeira em relação ao conteúdo, eu posso confundir você. Como é um texto informativo, mais sério, não, provavelmente não. Provavelmente, hein? Ele não vai usar figuras. É proibido usar figura? Não, mas provavelmente não use, para não confundir o leitor, certo? Tranquilo? Então, a alternativa E é a nossa correta. Certinho, meu povo? Opa, dá uma olhada aqui, a alternativa E. Olha só essa arte aqui. Pessoal, vou aproveitar, lembrei de uma coisa sensacional que eu não posso deixar de falar para todos vocês aqui. Pessoal, nós temos aqui na Brabo Concursos, né, uma pessoa que eu acho formidável, eu admiro ele demais. Essa pessoa se chama Ivan. O Ivan Neto, cara, o cara, ele é foda, esse é foda. Em concurso do TJ São Paulo, TJ em geral, ele hoje posso assegurar para todos vocês que ele é um grande especialista nessa área. E especialista, que eu falo, a primeira coisa, o cara para ser especialista, ele tem que ter passado no TJ, né? Não adianta só ficar criando teorias e contando. Não, o Ivan, ele passou com uma das maiores notas de aprovação. E tem um detalhe, tá? O Ivan não é um cara enjoado, não. O Ivan é gente boa pra caramba, tanto que ele tem um projeto, você vai clicar aqui no link, certo? No primeiro link aqui. Ele tem um projeto que ele vai contar para você como que ele conseguiu essa conquista. Uma vitória imensa, né? E ele vai contar para você como que ele fez e, além do mais, ele vai te ensinar, certo? Como que você faz, o que você tem que fazer para ter sucesso, para ter esse objetivo alcançado, para você modificar a sua vida. E ele vai dar essa aula inteiramente de graça para você. Não esquece de clicar aqui não, hein? Vai perder isso aí? Aula do Ivan Neto, o cara maior especialista em concurso do TJ que existe hoje, certo? Por que eu admiro muito o Ivan? Porque o Ivan é um cara jovem, mas é aquele cara antenado, aquele cara que debruça em cima de uma causa dos estudos e tá aqui para quê? Para ajudar você. Então você não pode perder. Clica. Beleza? Vamos dar continuidade? Então vem comigo, dá uma olhadinha aqui, meu povo, olha só, tá? Meu povo, agora olha esse texto aqui, né? A igualdade e a desigualdade, a ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico ao de sua irmã gêmea. Vê que agora é um linguajar mais complexo, mais técnico, usou aqui uma oposição e igualdade, né? Igualação e desigualdade, termos antônimos, né? A ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico, né, ao de sua irmã gêmea, que é a ditadura da organização desigual do mundo. Então, o mundo é organizado, mas é organizado de uma maneira desigual, como é um texto que provavelmente é uma crítica, essa desigualdade, vamos ver qual é. Então, eu estou esperando agora essa desigualdade que vai ser mostrada agora. A maquinaria da igualação, maquinaria, lembra? Fábrica, feitio, muito trabalho, em prol de um determinado tipo de filosofia, né? Digamos assim, de estruturação, de um sistema, né? A maquinaria da igualação compulsiva, aquilo que você não deixa, não consegue parar de sentir, pensar, que não para nunca, compulsiva atua, ou seja, age contra a mais bela energia do gênero humano. Que bela energia é essa? Vamos ver aqui, que até agora o texto ele está tratando de coisas, digamos assim, pesadas, negativas. Qual seria, né, essa energia do gênero humano, essa coisa boa, bela? Se reconhece em suas diferenças e através delas se vincula, ou seja, realmente uma das coisas
mais bonitas que nós temos é essa diferenciação, né, de, digamos assim, logicamente física, mas principalmente de pensamento, de pluralidade de pensamento, né? Você pensa de determinada maneira, eu penso de outra, e nós nos respeitamos, porque isso aí leva a um crescimento da humanidade. Isso é bonito, né? Agora, lógico, às vezes coincide um pensamento com o outro, mas ninguém vai pensar de forma sempre igual. Mas é isso que essa ditadura da sociedade quer, tá? O melhor que o mundo tem está nos muitos mundos que o mundo contém. Que isso, que negócio louco isso aqui, hein? Os muitos mundos, por quê? Porque você que está do outro lado, é um universo. Tem seus pensamentos, seus medos, suas angústias, as suas vontades, suas perseveranças, certo? A sua cultura, e eu tenho aqui as minhas perseveranças, os meus medos, a minha cultura familiar. Então, nós somos vários universos, vários mundos, né? Dentro de um mundo maior que é uma sociedade. Texto sério demais, hein? As diferentes músicas da vida, suas dores e cores. Então, olha só, principalmente música, né? Ou um gosta de um determinado estilo musical, o sertanejo raiz, porque foi criado em uma determinada cultura. Outro já gosta de um MPB, outro do funk, e por aí vai, certo? As mil e uma maneiras de viver e de falar. Ô, Marquinho, mas o fulano lá, o parente meu, fala tudo errado. Não, ele tem uma maneira diferenciada, que eu não posso falar que está falando tudo errado. Isso não é correto também. Crer e criar, comer, trabalhar, dançar, brincar, uns são mais sérios, né? Amar, sofrer. Ou eu não choro, né? Não sei o quê. Eu já choro demais. Eu não gosto de contar para ninguém, eu já se declaro para as outras pessoas. Olha que legal que é a humanidade, essa diferença, né? Mas existe uma ditadura que quer negar isso. Sofrer e festejar que temos descoberto ao longo de milhares e milhares de anos. Então você vê que ele mostra, você vai prestando atenção no texto, ele está dividido em duas partes. Você percebe assim, peraí, Marquinhos, você percebeu, né, que o texto aí, você está me ensinando aqui agora, que o autor, que ele fez? Ele dividiu, né, ele mostrou o lado da ditadura, dessa igualação e a desigualdade. Parece que a ditadura é para igualar todo mundo a pensar de uma determinada maneira, porque se é ditadura, é imposto, é colocado. Mas aí ele vem um contraponto, que ele fala, mas na verdade, o que nós temos de mais belo, né, é essa diversidade de pensamentos, né, em relação à roupa, a cores, né, a gostos musicais, né, em relação à cultura. Ele fala, isso que é o bonito, né, mas tem um anterior que é a ditadura lá, né. Sigamos, aí vai, olha só. A igualação que nos uniformiza e nos seu Palermo, Marquinhos, você é um Palermo, um abobalhado, né? Então, está criticando essa igualação. Todo mundo é igualzinho, todo mundo é pasteurizado, certo? Gostei dessa palavra em relação a isso aqui. Todo mundo pasteurizado, é igual, tá? Não pode ser medida, certo? Então, pessoal, lemos o texto. Não há computador capaz de registrar os crimes cotidianos que a indústria da cultura de massas comete contra o arco-íris humano e o humano direito à identidade. Então, vou parar aqui, a nossa identidade. Ele falou algo importante, a indústria da cultura. Cara, indústria, aquilo que é fabricado em série. Então, isso é interessante porque existe uma discussão muito profunda, principalmente sobre música. Uma crítica. As pessoas criticam determinados tipos de música e falam, tá vendo? Os jovens ou outras pessoas gostam só desse tipo de música, não valorizam outras. Por quê? Aí eles falam, não, na verdade, existe uma indústria musical, né, ou de outras coisas também, de roupas, que ditam modas, por exemplo,
que vai, digamos assim, empurrando goela abaixo, que as pessoas meio que vão assimilando isso, certo? É ditado. E se você não gosta daquilo que está vindo, que a indústria criou, você é excluído. As pessoas falam, opa, pera, Marquinhos, hein, mas cara atrasado, meu. Tá até hoje curtindo esse tipo de música mais antiga, né? Vai acontecendo isso. Mas olha a contradição, ó. Mas seus demolidores progressos saltam aos olhos, né? O tempo vai se esvaziando de história e o espaço já não reconhece a assombrosa diversidade de suas partes, ou seja, o que é de mais belo nosso vai deixando de existir. Diversidade são coisas diferentes, né? Partes através dos meios massivos, ó. Massivo é que vem, é contundente. Ele vai entrando nas nossas mentes, né? Esses meios, né? Ele entra e vai, digamos assim, corrompendo, porque a gente nem sempre está atento, nem sempre nós somos, digamos assim, críticos a algumas coisas, né? Os meios massivos de comunicação, os donos do mundo nos comunicam a obrigação que temos todos de nos contemplar no único espelho, ou seja, temos de ser iguais. Nós vamos nos contemplar, precisamos ser iguais. Por quê? Porque tem uma indústria que vai ganhar dinheiro com isso, né? Que reflete os valores da cultura de consumo. A nossa cultura é consumista. Ela é uma cultura de consumo, onde eu preciso comprar, eu tenho que consumir. Se eu não estou consumindo, é um negócio errado, né? Mas todos têm que ser assim, porque precisa alimentar essa máquina ditatorial. Quem não tem, não é. Opa, parou um pouquinho, olha aí, ó. Tá chegando no final do texto, fica atento a esse final do texto. Ali tu vai defender uma tese dele ali, ó. Quem não tem, não é. Ah, então quer dizer que eu não sou, eu não tenho, eu não compro, eu não gosto de celular, eu não tenho, sei lá, né? Eu não tenho um carro, não tenho minha casa. Isso não é, entendeu? Para estar no mundo ali, para fazer a diferença, você tem que ter, certo? Não é a mente, não são os pensamentos, não é a arte, não. É o dinheiro, né? Quem não tem, não é. Quem não tem carro, agora ele já explicou de maneira mais direta, ó. Quem não tem carro, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir. Ou seja, aqui vem aquela ironia, lógico, né? Tá vendo? Agora aqui usou uma figura, tá sendo irônico. Ó, você não usa um perfume de marca aí, eu nem sei perfume de marca, não consigo nem citar aqui, né? Vou citar uma que eu vi numa propaganda, achei bonita propaganda, Dolce & Gabbana. Que isso, hein? Então você não existe, Marquinhos, tá vendo? É a indústria do consumo, a cultura do consumo. Eu tenho que estar consumindo. Se eu não consumo, se eu não tenho condições de consumir, eu não existo. Caraca. Muito bem. Quem escreveu? Eduardo Galeano, De Pernas pro Ar, A Escola do Mundo ao Avesso. Aí vem a pergunta. E nessa pergunta tem uma pitada de maldade. Quando eu falo pitada de maldade, você pensa em quê? Pitadinha de maldade. O que você pensa? Pitada de maldade, uma pimentinha, alguma coisa. Não. Olha quem está representando a pitada de maldade, né? Olha só, relembrando a minha infância. Acho que era Corrida Maluca, né? Esse que é o Dick Vigarista, né? O camarada vai lá e fala, vou fazer essa questão, pitadinha de maldade, que o Dick Vigarista era cheio dessas pequenas maldades aqui, né? Pessoal, dá uma olhada no que eu estou falando, olha só. É correto afirmar que o autor assume a tese de que, na sociedade de consumo, qual que é a maldade dele? A maldade dele é essa daqui, ó. Primeira coisa, nós vamos fazer essa questão e eu vou mostrar essa grande maldade dele assim, ó. Primeiro, Marquinhos, tem uma palavra aí que tá difícil. O que foi? Estandartização. Não sei o significado. E agora, será que é A ou não? Se eu estou em dúvida, eu vou usar a técnica do absurdo, ou seja, eu vou tirar as absurdas primeiro. Tá?
Então imagine o seguinte, eu marquei o problema aqui da A, que ainda não sei se é A ou não. Essa palavra é uma palavra diferente, a gente chama palavra de baixa frequência, ou seja, não é usada, né? No dia a dia. Dá uma olhada na B. Vê se condiz com o que nós lemos. Vive-se uma realidade projetada para preservar valores pessoais. Poxa, é um absurdo. Por que nós sabemos que é um absurdo? Porque os valores pessoais estão sendo afogados, abafados aí por essa indústria, né, cultural massiva, né, que se tornou uma ditadura. Então, a B é um absurdo. Não posso marcar a B, vou tirar ela daqui. Saiu a B. Opa, mais fácil. C. Existe uma desconstrução do sentido de vida social solidária. Existe uma desconstrução no sentido de cultura, né? De tirar o meu direito a gostar de algumas coisas em relação a outras que não estão, digamos assim, em vigor, não estão vigentes em relação ao costume, àquilo que essa indústria cultural impõe. Agora, em relação a uma vida social solidária, não foi falado no texto, não é esse o assunto. Então, a C também não. Tirei, está ficando mais fácil. Propaga-se igualdade como forma de manter o senso de coletividade. Meu amigo e minha amiga. Essa daqui é o maior absurdo em relação ao texto que nós lemos. Porque o texto que nós lemos faz uma crítica contrária. Ou seja, olha só, estou propagando igualdade, não o contrário. Ele está propagando essa massificação, certo? Como forma de manter o senso de coletividade. Estou propagando isso, né? Não é isso, né? Então, fiquei com duas. Há uma estandartização que descaracteriza as individualidades. Sim. Qual que é o toque de maldade aí? Por que ele usou a palavra? Para confundir, para te deixar na dúvida, porque a alternativa A é a correta mesmo e ela significa a uniformização. O que está sendo reclamado é isso, essa uniformização de pensamentos, de costumes, de cultura em prol de uma fábrica, né? Que gera, né, livros, músicas, né? De forma massiva que nós temos que engolir. Então, a alternativa A é a nossa correta. E essa palavrinha foi o grande toque, né, de maldade. Tá certo? De acordo com o texto, chamada ditadura da sociedade de consumo, tem expressão, olha só, nas possibilidades de ascensão por meio de esvaziamento do domínio do outro. De acordo com o texto, a chamada ditadura da sociedade de consumo, vem a chave, é uma sociedade de consumo. Tem expressão, onde que está expresso isso, né? Nas possibilidades de ascensão por meio do esvaziamento do domínio do outro, em delitos comuns contra a humanidade praticados no dia a dia pelos indivíduos, em populações que prestigiam as atividades que produzem bem-estar. Não, essa aqui é uma absurda. No progresso que a comunicação de massa é capaz de propiciar à população mundial. Duas absurdas, olha. Duas absurdas. Isso aqui não é um progresso, na verdade, né? Isso aqui não condiz com algo progressista, né? E em aspirações direcionadas à posse de bens. Aí, a minha aspiração é possuir, ter, consumir. Por isso, é uma ditadura do consumo em aspirações, desejos direcionados à posse de bens. Forma de simulação do estar no mundo. Eu estou no mundo se eu consigo consumir. Se eu não consigo, eu nem existo. Certo? Está lá no final do texto. Explícito. É como se você estivesse copiando e colocando aqui com palavras um pouco diferentes. Certo? Eliminamos e aí ficamos com a alternativa E. Legal? Observe a palavra-chave. Meu amigo e minha amiga, quando você for interpretar algo, observe a palavra-chave. Vou te mostrar agora
na prática, porque não adianta ficar falando, é prática. Vamos lá. Vem cá comigo, cá comigo. E não vai esquecer não, hein? Não esquece do grande Ivan Neto, o cara especialista em TJ, o cara que passou com a maior nota, e ele está a fim de ajudar você a mostrar o que ele fez para galgar, chegar nessa melhor nota e ter passado no concurso. E ele, além de mostrar como ele fez, ele vai ensinar você, né, os caminhos, o caminho, a trajetória para você alcançar nesse projeto. Não é só você clicar no link, meu amigo e minha amiga. Vem comigo. No texto, afirma-se que Cian... não vou ler isso não, para vocês rirem depois, vou ler porque ele é meu conhecido, eu chamo ele de Cian, tá? Cian permaneceu fiel à lógica truísta ao admitir não ter como descartar a possibilidade de vida extraterrestre. Com base nessa informação, conclui-se corretamente que o diretor da AARO... O que nós concluímos? Se é concluir, é interpretação. Não está terminado, não é ir lá copiar e colar. Eu vou concluir agora. Olha a palavrinha, olha. No texto afirma-se que Cian permaneceu fiel à lógica truísta de, ao admitir, né, eu não tenho como descartar a possibilidade, olha, tá aqui, ó, de vida extraterrestre. Essa possibilidade eu não tenho como descartá-la. Está no enunciado, prestou atenção? Agora vem. Reconhece que a existência de vida extraterrestre é possível. Possibilidade é possível. Ele está reconhecendo, está sendo fiel, provavelmente a deixa aqui guardada. Nega com veemência a possibilidade de existir vida terrestre. Essa aqui é um absurdo, ele está negando de forma forte, veemente. Não. Ele fala, não tem como, né, eu descartar a possibilidade de que exista vida terrestre. Vou tirar a B. Olha lá a palavrinha. Caraca, olha ela marcada para nós, ó. B está aqui, ó. Eliminado. Considera a existência de vida extraterrestre um fato inquestionável. Por que eu falei para vocês, até está marcado com um círculo, porque eu não aguentei, falei, eu vou fazer esse círculo agora, mas já tinha ali o quadradinho, né, para representar, porque a palavra-chave, ela vai te ajudar muito nesse caso. Considera a existência de vida extraterrestre um fato inquestionável. Se é possibilidade, existe um questionamento. Né? Existe. É uma possibilidade, né? Por isso que a C tem que sair, infelizmente, tadinho. Mantém distanciamento sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Essa palavra aqui, ó, atrapalhou a D, ó. É uma possibilidade, só que tem um detalhe, olha lá, ó. Cuidado, na hora de fazer a prova, a gente fica um pouco mais nervoso. Não é igual aqui, que você tá aí, né? Comendo bolachinha, tomando café e olhando para minha cara e morrendo de rir, né? Não é assim não, vai estar mais tenso. Olha a palavra que apareceu. Ele não fala de distanciamento mental, de pensamento. Ele fala, ó, eu não tenho como descartar essa possibilidade da existência de extraterrestres. Não tem distanciamento. Por isso que a D tem que ser retirada. Mas está vendo como é que ele coloca as palavrinhas próximas para confundir você? E por último, critica polidamente, forma bem educadinha, né? Aqueles que acreditam em vida extraterrestre. Não há uma crítica. Então aí também pode sair mesmo. E ali na A é a nossa correta. Certo, pessoal? Cuidado com isso. Esse joguinho de palavras. Esse joguinho de palavras é feito só. Um cara sabe. Ele sabe. Ele falou, opa, essa questão, vou colocar uma das últimas aqui. O aluno está cansado, ele está tenso. Então, não caia nisso. Circule a prova. Faça flechinhas. Observe o que tem no enunciado, que você vai gabaritar a interpretação. E, meu amigo e minha amiga, um resumo para você colocar em prática. Coloque em prática, hein? No dia da sua prova. Vem comigo, dá uma olhada. Divida o texto. Se o seu texto for longo, divida o texto em parágrafos.
Depois que você vai adquirindo mais habilidade, você não tem que dividir em pequenas partes, às vezes numa pontuação. Você divide metade do texto, né? O meio e o final, tá? Fica mais fácil para interpretar. Dividi ali o primeiro parágrafo, parei naquele primeiro, interprete aquilo ali de forma rápida, né? Fica mais fácil, mais rápido, porque é um único parágrafo. Vai fazendo isso, tá legal? Depois você vai perceber que você vai conseguir, digamos assim, absorver mais do texto sem essas divisões. É um treinamento. Exclua os absurdos. Toda prova, não importa a banca, se é FGV, Sebrasp, FCC, VUNESP. Como são alternativas, vou falar da Sebrasp, né? Quando são alternativas, você vai ter 2, às vezes 3 orações ali que são absurdas ou próximas do absurdo. Já a Sebrasp é diferente porque ela trabalha com a questão, né, de certo e errado. Então, você não vai trabalhar tanto com essa exclusão, tá? Mas sim observando elementos positivos e negativos do questionamento. Bom, compare as semelhantes, ou seja, numa parte do tempo, você tem 5 alternativas, né? Tem questões de prefeitura que trabalham com 4, né? Vai ter a alternativa D, certo? No mínimo 2 você vai poder excluir, aí você vai ter aquela comparação com 3 alternativas, com 2. Então, você busca no texto e observa os detalhes dessas 2 que você está comparando, tá legal? Leia os comandos antes. Sim, funcionam. Principalmente quando o texto é mais longo, tá? Às vezes, ao ler o comando ali da prova, você já está direcionado. Fala, vai me perguntar isso aqui, deixa eu ir lá no texto, buscar o que ele quer, tá? Funciona, principalmente para ganhar tempo, né? Textos literários transformam a realidade. Meus amigos e minhas amigas, por que ele é um texto literário? Porque ele vai trabalhar a nossa realidade de uma forma particular, diferente, onde os elementos estarão nas entrelinhas, nas figuras de linguagem. Então, cuidado principalmente com essa figura que eu vou falar sobre os literatos, os poetas. Cuidado com a figura da ironia, porque às vezes o escritor vai lá e pega algo que é conceituado entre nós, como por exemplo, eu li um texto onde havia a figura dos filósofos. E aí quando aparece somente o filósofo, já pensa o grande pensador. E o escritor ironizava, né? Ridicularizava os filósofos, ao ponto de falar, sabe quem sabe viver e ter bons pensamentos? As crianças. Se eu vou pelo meu mundo de conhecimento achando que o filósofo é aquele grande pensador, já vou armado assim, eu não percebo a ironia. Então, cuidado com os textos literários, tá legal? Não elimine a óbvia. Mas o que é isso aqui que você está falando, Marco Antônio? Você ficou maluco? Não. Sempre acontece. No nosso universo aqui, ó, de concurseiro aqui, ó. Fala a verdade, se você já prestou concurso ou simulado, já não aconteceu isso aqui, ó? Tem lá um texto, pode ser gramática, interpretação, e você vai analisar, de repente você olha, né? Errou. Não, você está olhando aqui a alternativa A, B, C, D. Você fala assim, não, vai estar muito fácil, está muito óbvio, né? Não pode, essa é pegadinha. Eu ia colocar A, mas não vou não, porque está muito na cara. Isso aqui não vai ser, não. Vou colocar C, né? A C é mais complexa. Aí você vai olhar o gabarito, era aquela que você ia marcar mesmo, que era óbvia. Era a alternativa A, mas você resolveu optar por outra, achando que estava muito fácil. Não faça isso, por 2 motivos. Primeiro motivo é porque você está se preparando. Então você vai chegar, tem coisa que você vai achar fácil, porque você está preparado, certo? E alguns detalhes, às vezes a questão é realmente mais fácil. Então, não fica com esse negócio da cabeça, não vou marcar, não. Tá muito na cara. Não, às vezes tá na cara mesmo, certo? Meu amigo e minha amiga, espero que você tenha aproveitado bastante essa aula de interpretação e compreensão de texto. Um forte abraço do Marquinhos Magnífico, da Brabo Concursos. Até a próxima.